Bom dia. Queria que você já me desse um alô aí para ver se todos já chegaram. A paz de Jesus para vocês. Estamos numa nova reflexão. E eu queria mesmo perguntar a vocês se vocês estão me escutando, se saiu realmente na página. Alguém pode me dar um alô nesse momento? Se está tudo certo, que eu acho que eu também não estou conseguindo escutar. Não estou conseguindo ver os comentários. Eu não sei o que aconteceu no meu Facebook, que eu não estou conseguindo ver os comentários. Alguém pode dar um oi para mim? Bom dia você que está chegando. Você já está escrevendo os comentários, André? Traz para mim os comentários então, que eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo entrar nos comentários. O André vai trazer aqui para mim. Eu não estou conseguindo ver. Tá no silencioso seu? Oba, que bom, gente. Eu não sei porquê, mas o meu Facebook tá sem comentário, sabe? Eu queria mesmo perguntar a vocês se vocês estão me escutando. Então eu queria, assim... Estou na página certa, né, Nasa, dessa vez? Deus queira. Então aqui eu tô escutando a Nazaré, a Luciana de Jesus. Deus abençoe a vocês. Tô vendo aqui algum comentário que deu pane. O André, você podia aqui voltar para mim, por favor? Então, olha só. Nós poderíamos, então, já abrir na passagem de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Bom dia, Isabel Cristina, que Deus te abençoe. Então, olha só, eu queria que você que está chegando agora... Um bom dia para você, que o Espírito Santo venha mesmo hoje trazer à luz aquilo que Ele quer falar para nós, a começar por mim, que eu entenda essa graça do Senhor para nós. Eu queria que vocês nesse momento abrissem Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18. Eu não estou conseguindo enxergar aqui nos meus comentários, né? Mas assim, o André me emprestou o celular dele. Bom dia, Leísa, paz, que Deus te abençoe. Nós estamos iniciando essa reflexão. Graças a Deus já temos 14 pessoas na Nazaré. Louvado seja Deus por isso. Então você já vai mesmo abrindo em Tiago capítulo 5, versículo 17. Eu quero partilhar essa palavra com você. Em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Bom dia, Grana Oliveira. Bom dia, Vera Lúcia. Bom dia, Isabel Cristina. Deus abençoe vocês. Olha a palavra que São Tiago fala sobre Elias, né? São Tiago, ele escreve 2 versículos sobre Elias. E eu queria hoje trazer essa reflexão para vocês desses 2 versículos. Então, olha só. Olha o que ele fala aqui. Elias era um homem pobre como nós. Então, Elias era um homem pobre como nós. Então, o que acontece nesse momento? Você se considera um homem pobre? Pobre no sentido de qual o significado que São Tiago está falando aqui? Era um homem comum. Elias era um homem comum, como eu, Valerinha, como você, Nazaré, como você, Ivone, Cláudio, Edna, Vera Lúcia. Então Elias era um homem comum, como nós. Assim, eu queria só partilhar com vocês em um minutinho da onde Elias veio e a parte histórica que Elias estava vivendo, para você entender
aonde que Santiago quer nos levar a essa reflexão nessa manhã. Então, segundo a história, Elias, ele veio de um lugarejo. Talvez esse lugarejo que Elias nasceu hoje não tenha nem no mapa. Não tenha nem no mapa. Elias era um homem comum, extremamente comum. E naquele momento o Senhor chamou Elias, sendo um homem comum, sendo um lugar que nós não conhecemos conhecemos onde que Elias morava, mas talvez não tenha nem no mapa da onde Elias morava. E essa seria a reflexão de São Tiago para nós nesse momento, em que nós pudéssemos mesmo viver isso, esse tempo de graça, esse tempo de amor, como pessoas comuns, como pessoas normais nesse momento, como pessoas mesmo que faz acontecer um momento novo, em que Deus faz acontecer um momento novo, da onde Elias veio, que era um local comum, de uma vida comum, de um homem comum. Será que tem a ver com a sua vida? Você mora num local comum, você tem uma vida comum e você é um homem comum? Então, esse era o perfil de Elias. O perfil de Elias era o meu perfil, é o seu perfil. E o que acontece, né? Só para a gente também relatar um fato histórico, né? A gente sabe que nesse momento de Elias, a gente está vivendo a época dos reinados, né? Então a gente sabe do rei Saul, do rei Davi, do rei Salomão. São reis muito comuns na história, tanto da Bíblia como na história dos livros, não é verdade? Mas assim, houve uma situação na época do rei Salomão, que foi dividido esses reinos. Esses reinos foram divididos em norte e o reino sul. O reino norte era o reino de Israel, o reino sul é o reino de Judá. O reino de Israel tinha a capital, que era Samaria, e o reino de Judá tinha a capital, que era Jerusalém. Eu acho que todo mundo já escutou falar em Samaria e Jerusalém. E todo mundo já escutou falar nessa briga, até hoje, de Samaria em Jerusalém. Não é verdade? Elias vai entrar nesse contexto do reino norte e do reino sul. O profeta Elias, ele vai exatamente entrar nesse contexto. Bom, agora eu vou falar para você um contexto religioso dessa época. Existia uma moça chamada Jezabel. Jezabel. Só para vocês entenderem, Jezabel era casada com o príncipe Acabe. Mas a Jezabel que levou todo o culto de Baal para o reino de Israel. Jezabel que levou todo esse culto de Baal ao reino de Israel. Então é importante que você saiba quem é Jezabel nesse contexto. E eu paro aqui nessa reflexão e falo para você, hoje, quem está sendo Jezabel na vida da Valerinha? Quem está sendo Jezabel na vida da Marli, na vida da Sueli, na vida da Cláudia Ferreira, da Nori, da Edna Maria, do Mauro? Quem está sendo essa Jezabel? Quem está sendo essa Jezabel na minha vida que está levando o Baal para o meu coração e está retirando o Deus vivo do meu coração? Quem está sendo isso? Quem está vivendo isso? E a gente vai pedir mesmo a luz do Espírito Santo de Deus, que possa incendiar o meu coração de tal forma
que possa mesmo trazer essa mensagem de tal forma ao meu coração, a essa luz do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus, ele vem trazendo a luz dessa reflexão de São Tiago para nós, toda a reflexão. Para o que está minando hoje o meu coração? O que eu estou fazendo hoje para intervir nessa minação no meu coração? Então, nesse primeiro momento de reflexão, só para a gente alinhavar de uma forma didática, eu queria colocar para você que o profeta Elias, ele saiu de um local comum, ele era uma pessoa comum, mas ele tinha uma característica na palavra. Olha que a palavra fala. Olha que São Tiago nos ensina do profeta Elias. Era um homem pobre como nós e orou com fervor. E orou com fervor. A gente percebe que era uma característica de Elias. Mas eu preciso falar para você uma coisa nesse momento. Lembra quando eu falei aquelas características de um lugar comum, de um homem comum, que até São Tiago fala de um homem pobre como nós? Na verdade, Elias não nasceu grande. Como ele orava com fervor, o Senhor, ele viu naquele coração um coração que poderia ser modelado pela graça dele. E eu falo para você, meu irmão, minha irmã, não importa o que você está vivendo hoje, não importa a situação que você vive hoje na tua vida, o que eu vou pedir para você, à luz do Espírito Santo, pela graça divina desse Espírito Santo, que você volte a orar com fervor. Sabe como muitas vezes a nossa grande distração na nossa vida espiritual? Que a gente quer começar grande. E eu falo para você, Elias não começou grande. Com toda a natureza humana de Elias, que depois a gente vai ver o que aconteceu com Elias. Com toda a natureza humana de Elias, Elias orava com fervor. São Tiago nos mostra essa característica. Elias orava com fervor. E Elias teve, por essa oração com fervor, se ele orava com fervor, ele tinha um coração fervoroso. E por ele ter um coração fervoroso, ele tinha um vaso de barro dentro do coração dele que poderia ser moldado pelo Senhor. E hoje, nesse momento, eu falo para vocês nesse momento, o Espírito Santo de Deus, ele pode moldar sim o seu coração, se você tiver um coração fervoroso, um coração cheio da graça de Deus. Não importando o que você esteja passando hoje, o que importa é que você tenha um coração fervoroso. E vamos lá. E olha que São Tiago, ele fala aqui. Orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Se a gente pegar essa palavra, talvez a gente não entenda muito. Gente, para que Elias orou? Para que uma terra ficasse 3 anos e 6 meses sem chover? Mas a gente vai também desdobrar
numa outra situação, que era a seguinte, né? A gente vai voltar de Jezabel nesse momento, nesse contexto. Na verdade, até Israel é do Senhor. Israel é do Senhor. E naquele momento, o profeta Elias, ele queria separar e trazer de volta esse povo de Israel. Trazer de volta ao Deus vivo. Queria trazer de volta ao Deus vivo. E é interessante também uma coisa que eu refleti muito. O profeta Elias, ele ficou ali. Ele não foi embora. Tanto que o Senhor, ele pediu para ele ir perto de um lago, para que ele pudesse, porque ele também passou pela seca. E olha que interessante, queria partilhar isso com você. Quantas vezes as pessoas falam assim pra gente: mas você que reza tanto, mas você que ora tanto, você também tem que passar por isso? Você já escutou? Você já escutou isso? Mas você que... Por que você sofre tanto? Você que reza tanto? Você já escutou falar nisso? Eu lembro uma vez... Gente, olha, eu queria dar o bom dia aqui pra Marli, pra Sueli, pra Rosana, pra Edna de novo, pra Luci. Desculpa porque eu tô sem minha legenda aqui, gente, eu não sei o que aconteceu. Vou tentar resolver isso, tá bom? Vou pedir ajuda aos universitários na próxima pra ver se vejo a legenda. O André que me emprestou o celular dele pra eu ver os comentários, tá bom? Então, voltando lá, então o Elias, na verdade, viveu esse momento junto com o povo de seca. Eu estava refletindo exatamente isso. Alguém já algum dia te perguntou, Rosana, você que reza tanto, você vive isso também igual a mim? Pra que eu vou viver isso? Não é verdade? E é interessante que as pessoas não conseguem entender que Deus faz. E é o convite que muitas vezes São Paulo fala para nós, que é viver uma vida escondida em Cristo. Que se você tiver um coração fervoroso, Deus vai fazer. Não apenas só para mostrar para os homens, mas para que os Baals saia do meu coração, caia do meu coração e os Baals caem também das pessoas que estão à nossa volta. Aonde eu estou vivendo uma vida escondida em Cristo, uma vida de oração fervorosa, o Senhor me chama nesse momento para que o Baal caia do meu coração e caia na vida dos meus. E caia na vida da minha opressão e dos meus opressores também. Eu me lembro uma vez, eu vou entrar num exemplo aqui para vocês entenderem exatamente esse momento de reflexão que fizeram comigo. Eu tenho duas filhas, a Catarina e a Clarissa. A Clarissa vai fazer 13 anos e a Clarissa não era nascida. Pra vocês terem uma ideia de como isso forjou no meu coração e eu lembro muito disso. Eu tenho uma filha de 18 anos e a Catarina tinha ter por volta de uns 3 anos de idade. O André saiu, vou falar muito rápido porque a gente não tem tempo para falar muita coisa, né? Aqui. Não, a gente vai cortar a palavra. Mas só para exemplificar o que eu tô falando para vocês. O André saiu de carro. Eu pedi quer levar a Catarina, André? André, não vou levar não.
E sempre a Catarina gostava de ir, mas a André falou que não ia levar, por algum motivo que eu não lembro. E a Catarina ficou lá em casa, comigo. Depois de um tempo, eu varrendo casa, gente, eu tava varrendo casa, né, como fosse hoje. Depois de um tempo, me deu uma angústia muito grande, uma angústia muito grande, uma angústia muito grande, uma angústia muito grande. E eu me ajoelhei, comecei a chorar copiosamente pro André. E depois de um tempo de oração, eu liguei pro André. O André não me atendeu, eu desliguei e continuei orando por ele copiosamente. E eu lembro que a Catarina, muito pequenininha, também ficou de joelhinhos do meu lado, rezando, com a mãozinha assim, rezando, sem entender o que estava acontecendo. Depois de uns 20 minutos, o André, ele fala pra mim que na hora que eu liguei pra ele, era a hora que a arma estava colada na cabeça dele. E mesmo as pessoas falando pra mim depois, mas tudo acontece com você. Mas por que isso aconteceu na sua vida? Gente, olha só. Era dia de Nossa Senhora Aparecida. Ainda falaram assim pra mim, logo no dia da Nossa Senhora Aparecida em que você é tão devota. Mas as pessoas não entenderam que antes disso tudo, o Espírito Santo me levou pela graça de Deus, porque eu sou comum igual a vocês, eu sou pobre igual a vocês, saiu de um lugar comum igual a vocês, sou uma pessoa comum igual a vocês, somos todos comuns. Mas o Espírito Santo me deu a graça de um coração fervoroso naquele momento, de orar pela vida do meu esposo sem saber o que estava acontecendo. Naquele momento em que as pessoas falavam para mim, só com tua vida que acontece isso, você que reza tanto, aquilo não entrou no meu coração, sabe por quê? Por uma característica que Elias tinha também, que a gente vai ver depois, mais tarde, que era uma característica de escutar o Senhor. Então, naquele momento em que Elias foi para o lago e que o lago secou, Elias sabia por que aquele lago tinha secado. Porque Deus tinha falado com ele. Deus se colocou e Elias, com o coração fervoroso, se abriu na presença do Senhor. E naquele momento em que as pessoas falavam para mim, coitadinha da tua vida, eu me alegrava no testemunho que o Senhor deu para mim. Porque o que será um carro diante? O que seria um carro se não tivesse meu esposo perto de mim? A vida dele era muito maior. E o Senhor, naquele momento ali, Ele cuidou da vida. Da vida. E essa é a exortação para mim, para você nesse momento. Nós precisamos hoje voltar a ter um coração fervoroso. Não queira já estar pronto no grande, volta no pequenininho. Senhor, eu quero voltar a ter esse coração fervoroso, mesmo que eu tenha que começar desde o meu ponto de partida, desde o meu chamado com o Senhor. Eu tenho certeza aqui que eu testemunhando isso na palavra, só entrei nisso porque só para dar ênfase, vida na palavra, eu tenho certeza aqui que você está lembrando de vários testemunhos que o Senhor te livrou, porque você escutou o Senhor. E naquele momento ali, quando a água secou, o Senhor pediu para ir para uma casa de uma viúva. E nessa casa dessa viúva, a gente não tinha farinha suficiente para as pessoas dentro daquela casa. E o Senhor, Ele multiplicou a farinha. E logo depois, houve uma situação com o filho da viúva que faleceu. E logo depois, pela graça do Espírito Santo de Deus, Elias, ele ressuscitou aquela criança, aquele filho da viúva. Desculpa, gente, eu não sei se era criança, que era o filho da viúva. Então, que homem é esse que veio de um lugar simples, de uma vida simples, em que fez se abriu para tantos milagres
época. Tantos outros milagres que Elias fez, não é verdade? Ele ressuscitou morto, ele multiplicou comida, ele fez cair fogo do céu. Sendo um homem simples. E olha lá que fala no versículo 18. Elias orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra deu o seu fruto. Elias orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra deu o seu fruto. E a gente pode falar, né, que então, eu vejo assim que toda essa contextualização, gente, de São Tiago está em 1 de Reis, se eu não me engano é capítulo 18, tá? Mais forte que fala sobre isso, mas 1 de Reis você vai encontrar em capítulo 18 para baixo, essa parte de Elias, tá ok? Mas o mais importante que eu analisei em 1 de Reis, sempre tem a expressão assim, então lhe veio a palavra do Senhor. É aquele escuta, Israel. Escuta. Escuta, Israel. Então lhe veio a palavra do Senhor. Se lhe veio a palavra do Senhor, Elias estava sempre na presença de Deus. Elias era capaz de escutar o Senhor. O que Elias fazia era escutar o Senhor. Mas assim, eu acho que falta pouco tempo para nossa reflexão. E eu queria falar tantas outras coisas, mas eu vou tentar falar. Na verdade, assim, em algum momento, lá na 1 de Reis, o Elias, ele derrotou todos os profetas de Baal. Todos, gente. Ele volta, ele faz a chuva vir de novo, mas com os profetas de Baal, ó, todos derrotados. O rei Acabe, muito assustado, veio falar com Jezabel. Por isso que eu falei assim, guarda esse nome. Vou falar com a Jezabel. Jezabel, você não sabe o que Elias fez. Não é assim, gente? Você não sabe. Jezabel, quando ficou sabendo que todos os profetas de Baal tinham morrido, ameaçou Elias, mandou lá um cabra lá, falar assim, ó, vou fazer com você a mesma coisa. E aí que eu queria voltar lá no fim, quando eu falo que Elias era um homem pobre como nós. Elias teve medo e fugiu. Mas ele não fugiu nele mesmo. Presta atenção. Ele voltou a escutar o Senhor e teve uma experiência linda com a brisa leve do Senhor. Teve uma experiência linda com a brisa leve do Senhor. Eu anotei aqui uma frase do Papa Bento XVI Emérito, que é uma frase bem reflexiva, em que ele fala assim: o modo correto de rezar é um processo de purificação interior. Então tá aí a reflexão quando eu falo que Elias não nasceu grande, e nem você, por favor, pelo amor de Deus, não deseje que ninguém nasça grande. Olha o que o nosso Papa Emérito Bento XVI fala. O modo correto de rezar é um processo de purificação interior, que nos torna aptos para Deus e precisamente desta forma aptos também para os homens. Então, olha só, o modo correto de rezar é um processo de purificação interior que nos torna aptos para Deus e aptos para os homens. Tudo que o Senhor hoje ele fala conosco, tudo que a gente se coloca em oração, a gente passa por esse processo e não queira pular. Processo em tua vida. Não queira pular.
Deixa Deus fazer. Não tenha humildade e fala assim: eu quero, Senhor, recomeçar de novo. Eu quero recomeçar de novo. E eu quero finalizar essa reflexão com vocês em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Em que São Paulo, ele fala assim: não há dúvida de que nós sois uma carta de Cristo. Olha, gente, não há dúvida que eu sou uma carta de Cristo. Eu sou uma carta de Cristo, você é uma carta de Cristo, como Elias foi uma carta naquele momento ali de Deus Pai, do Senhor, naquele momento, naquela época que viveu. Eu falo para você, você é uma pessoa comum, de um lugar comum. Você é uma carta de Cristo. Eu sou uma carta de Cristo. Só que olha só que ele fala, redigida por nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Mas com o Espírito de Deus vivo. Você é uma carta de Cristo, escrita não com tintas, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas mais de pedra, não. Mas em tábuas de carne, em vossos corações. Esse é o processo nesse momento de purificação da nossa alma. Deixa o Espírito Santo escrevendo em nosso coração. Deixa o Espírito Santo morar em nosso coração. Vem, Espírito Santo. Vem morar em meu coração nesse momento. Deixa eu ser essa carta, mas cheia de fervor. Essa carta que queima. Essa carta mesmo da tua graça. Não mais de pedra. Eu quero recomeçar como uma pessoa simples, num lugar simples. Mas eu quero começar com uma oração fervorosa. Com uma oração na graça de Deus. Com uma oração no Espírito Santo. Meu ponto de partida é esse, com um coração em fervor. E você vai clamando agora esse Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, eu quero hoje terminar essa reflexão, não, iniciar essa reflexão. Eu quero hoje começar no fervor. Eu quero hoje começar na graça. Eu quero hoje começar mesmo como sendo uma carta, mas uma carta de amor. Uma carta mesmo forjada no teu fogo. Uma carta mesmo que venha incendiar a minha vida, incendiar a minha casa, incendiar o mundo, se assim tu quiseres, Senhor. Que a partir de hoje eu me abra essa escrita de fogo, Senhor. Que tu queres lançar no meu coração e na minha alma, Senhor. Amém. Amém. Eu só quero, não sei se eu falei rápido, né? 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Que foi essa reflexão final. Então aqui, gente, olha só, eu não sei o que houve. O meu celular, ele não tá conseguindo. Depois eu vou pedir o Cláudio para me ensinar, tá, Cláudio? Então, olha só, eu quero mandar agora um bom dia pro Glaucio, pra Valneia, pra Edna, pra Sueli Soares, pra Inaldo. Que Deus abençoe vocês, tá, gente? Desculpa eu não tá vendo vocês por aqui, mas eu tentei aqui com o André dar os comentários. Boa noite, que Deus abençoe muito, muito, muito. Amo vocês, tá bom?